Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A visão, a possibilidade de vermos, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma benção. Admirar uma bela vista, seja, por exemplo, uns montes e montanhas e um campo verdinho com animais a comerem no campo, um pôr do sol lindo às vezes entre as nuvens, dando cores e luzes lindas, é uma coisa maravilhosa. Ver animais, a beleza de animais, principalmente em safaris, ver elefantes e ver girafas e outros, são animais lindos no seu habitat natural, uma coisa bela ver, dá uma beleza, uma calma espiritual que é algo muito especial. Admirar a criação de Deus, seja o que for, é uma beleza. E isso é através de uma benção que Deus nos dá, que é a visão, a capacidade de podermos ver. No entanto, conforme as pessoas se tornam mais idosas, há, para certas pessoas, mais cedo ou mais tarde, certas, digamos assim, degradações ou degenerações da visão e começam a não ver assim tão bem e precisam de óculos ou de uma ajuda para verem um bocadinho melhor. E conforme os anos andam, às vezes as coisas ficam pior. Os problemas podem ser vários. Os problemas podem ser um defeito na lente dos olhos, por exemplo, como astigmatismo, que vê as coisas um bocado fora, que não estão focadas. Pode ser, por exemplo, uma outra doença, como uma glaucoma ou uma degeneração macular. Ou mesmo assim pode ser por causa de diabetes, que umas certas veias atrás do olho que ficam grandes, que arrebentam e depois uma pessoa perde a visão. E os problemas podem ser vários, podem ser até cataratas. Um que é muito comum hoje em dia é o problema de cataratas, que é, digamos assim, a lente do olho começa a ficar assim um bocado suja, digamos assim. É como se ficasse suja, como se tivesse umas nuvens à frente. É um dos problemas que eu tenho com este olho. Praticamente não consigo ver quase nada, ou não vejo nada. E provavelmente vou ter que tirar a catarata um destes dias, fazer uma operação. Hoje em dia fazem essas coisas de uma maneira muito única, que não fazia há muitos anos atrás. Deus deu aos homens capacidade de pensar e trabalhar, e precisamos estar claro que Deus depois cure, faça a sua parte, mas nós devemos fazer a parte que nós podemos fazer. Mas cataratas, por exemplo, é um problema que começa a ficar pior e pior e pior com os anos. Jesus Cristo deu várias parábolas acerca da visão. Uma delas, interessante, está em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Por isso, vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. Mateus 13, versículo 10 a 17. E diz assim, aqui: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Por que falas às pessoas por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Isto é, Deus decide a certas pessoas terem esta visão espiritual, de poderem verem as coisas espiritualmente. Mas outras pessoas, Deus pôs um véu, como se fossem umas cataratas, à frente das pessoas, para não poderem ver. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas,
Por isso é que eu estou a falar às pessoas do mundo em parábolas. Porque vendo, não veem. Estão a ver, mas não veem, porque têm este véu e não conseguem ver as coisas direitinhas. Ouvindo, não ouvem, não entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque é um problema espiritual, não é da vista que não estão a ver, é o coração que não está a ver, não estão a entender. De mau grado ouviram com os ouvidos, ouviram com mau grado, não tinham uma boa atitude, digamos assim. E fecharam os olhos. Não quiseram entender, não quiseram abrir a mente para entender. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Porque se de facto tivessem visto e entendido, tinham uma oportunidade de facto entender e tinham que se arrepender. E se não se tivessem arrependido, teriam tido a sua única oportunidade. Mas assim, porque estavam, digamos assim, cegos espiritualmente, não conseguiram entender e não tiveram a primeira oportunidade, a primeira chance. Não tiveram uma chance. Por isso diz assim, versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados são vocês, porque estão a ver. Mas agora, porque estão a ver, temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade, porque então esta é a nossa chance e a nossa única chance. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. E por isso, queridos irmãos, Jesus Cristo falou em parábolas. E aqui ele está a dizer que as pessoas tinham um problema espiritual de visão, digamos assim. Tinham uma cegueira espiritual, em parte. É como se tivessem cataratas espirituais. Vejamos então esta profecia de Isaías, a que Jesus aqui se refere, em Isaías capítulo 6, e vamos ler um bocadinho mais detalhe dessa profecia. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 13. Isaías 6, versículo 1 a 13. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Disse o profeta aqui, disse o Isaías, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Se você tivesse visto esta visão, você diria a mesma coisa. Eu sou uma pessoa, sou um povo de impureza. Não sou perfeito. Tenho estas impurezas todas. E depois, continuando, diz assim. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia,
a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Disse o Isaías, eu vou. Então disse, vai. E diz a este povo, sim, vai. Disse o Senhor dos Exércitos, aquele que veio a ser Jesus Cristo. Disse a ele, vai. Diz assim, vai. E diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Isto é, faz a eles cegos para não verem. Para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converter e seja salvo. Foi o que Jesus citou. Versículo 11. Então disse eu, até quando? Até quando é que este povo vai estar cego? Perdão. Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Queridos irmãos, vivemos numa era, hoje em dia, que basta abrir a televisão e vemos desastres em alguns países, que está tudo a ficar assolado, destruído. E o Senhor disse, dela os homens, afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Perdão, vivemos num período em que há um grande desamparo neste mundo, grandes desastres, e ainda mais estão por vir brevemente. E por isso diz até quando? Até quando? Esse período está breve, é daqui a pouco. Mas, versículo 13, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Se ficar 1/10, se sobreviver 1/10 da população da terra, mesmo assim, será destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois derribados, fica ainda o toco, esta parte do toco no chão. Assim a santa semente é o seu toco. Queridos irmãos, nós precisamos estar bem afundados na rocha para sermos este toco, esta santa semente que vamos ficar sem nos ficarmos derribados. Queridos irmãos, esta mensagem da Boa Nova tem que ser dada, como lemos aqui no versículo 8. Diz assim, depois disto ouvi a voz da Senhora que dizia, a quem enviarei e quem há de ir? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Então disse ele, vai e diz a este povo, prega o evangelho da Boa Nova. Mas não praticam, não entendem. Porque está a ir este evangelho da Boa Nova como um testemunho a todos os mundos, a todas as nações. E então virá o fim. Ele diz aqui, até quando? Até quando isto tudo ficar derribado? Então, como é que as pessoas se tornam cegas? Como é que as pessoas se tornam cegas? O que é que se passa? Vejam comigo aqui em 2 Coríntios, se faz favor. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 14. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Um véu sobre a face para não se ver bem.
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles, a mente deles estava fechada. Se embutaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da Antiga Aliança, quando fazem leitura das partes da Bíblia que se referem à Antiga Aliança do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece. O mesmo véu permanece nos judeus e nos gentios também. Não lhes sendo revelado que em Cristo é removido este véu. Não conseguem entender a verdade, o significado das palavras do Antigo Testamento, porque estão cegos, têm um véu à frente, não conseguem ver, não conseguem entender. Mas até hoje, versículo 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles não entendem, não vai para o coração. As leis de Deus não estão escritas no coração deles. E por isso precisam coisas para apontar para as leis, coisas físicas, porque não está no coração, não entrou. Quando, versículo 16, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se de facto houver um ou outro que se converte ao Senhor Jesus Cristo e começam a ser verdadeiros cristãos, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, isto é, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos irmãos, nós, com o rosto desvendado, isto é, não estamos cegos. Por isso, contemplamos e refletimos, como por um espelho, Cristo. Cristo vive em nós e nós refletimos a glória dele. Refletimos como por um espelho a glória do Senhor, porque Ele vive em nós, estamos a refletir, estamos a contemplar a Ele e a pôr em prática e estamos a refletir como um espelho. Somos transformados. Internamente, nos tornamos uma pessoa melhor, em vez da natureza humana, que é corrupta, nos tornamos e conduzimos e vestimos a natureza divina, de acordo com Jesus Cristo. Como pelo Senhor, o Espírito, como pelo Senhor, como pelo Espírito de Deus, o Senhor, a mentalidade de Jesus Cristo, que, está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, nós temos que refletir a imagem de Jesus Cristo como um espelho. Naqueles dias os espelhos não eram assim tão efetivos como hoje. Os espelhos tinham uma visão mais opaca, assim um bocado mais nublada. Hoje em dia os espelhos são muito melhores, vemos mesmo a nossa cara. Mas precisamos não só de refletir, precisamos de ser. E depois ele continua a ler aqui no capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós temos este ministério de Jesus Cristo, esta esperança de Jesus Cristo. Nós não devemos de desfalecer, não devemos de deixar andar para trás.
deixar degenerar como uma visão de cataratas que com os anos fica pior e pior e pior. Com os anos começamos a ver menos e menos. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Nós rejeitamos as coisas deste mundo. Nós não andamos com astúcia como as pessoas deste mundo. Não adulterando a palavra de Deus. As pessoas são muito espertas e adulteram, mudam, modificam a palavra de Deus. E por isso é que ficam cegas, porque o coração deles não está certo e modificam a palavra de Deus. Adulteram a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós temos que ver a verdade, ter uma visão 20/20 perfeita, ver o que é perfeito, sem estar distorcido, sem estar adulterada. Mas se o nosso Evangelho, se esta boa nova, esta mensagem que temos da boa nova, ainda está encoberto, sim, se não conseguimos ver esta boa nova, é para os que se perdem que está encoberto. Não é para nós. Para nós, devemos ter a visão 20/20, visão perfeita. Mas está encoberto para as pessoas deste mundo, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento. Ao fim de contas, quem está a cegar é o diabo. E Deus permite. Ele tem um propósito. Ele permite. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não acreditam, para que lhes não resplandeça a luz, para que não brilhe neles, para que quando uma pessoa tem cataratas não conseguimos ver a luz bem, é como se houvesse uma falta de luz. Certas pessoas que fizeram a operação às cataratas dizem depois, mas coisa linda, mas tanta luz. Pois esta luz toda vem e não tem este filtro à frente dos olhos, esta nuvem a tapar a luz. Diz, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz. Satanás põe à frente das pessoas, é como se fosse umas cataratas nos olhos das pessoas, para não verem a luz da beleza, da boa nova do reino de Deus, que diz aqui, da boa nova, do Evangelho, da glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? A glória de Cristo é que Ele veio, Ele é o nosso Messias, Ele virá como Rei dos Reis, cheio de glória. Para quê? Para reinar, para trazer paz a este mundo, para trazer a este mundo o reino de Deus. O reino de Deus. A glória de Cristo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores deste reino, é o que nós precisamos de entender. Precisamos de entender o Evangelho do reino de Deus e, particularmente, em detalhe, o Evangelho da glória de Cristo. Quem Ele é? Ele é o Rei. Ele é a base. Sem Ele, não somos nada. Nada. E o qual é a imagem de Deus? Ele é a imagem de Deus. Ele é Deus. Queridos irmãos, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Não estamos a pregar nós que somos importantes, não, mas Cristo que é importante. E nós simplesmente somos servos de Cristo. Estamos a servir para esse propósito. Queridos irmãos, essa é uma grande responsabilidade que temos. Temos que usar a palavra de Deus sem adulterá-la.
perfeita. E é assim que as pessoas começam a ficar com falta de visão, quando começam a adulterar a palavra de Deus com astúcia. Com astúcia. Vejam também 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 8. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei, permanecesses ainda em Efésio, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Estava Paulo a dizer a Timóteo, quando eu estava a viajar, eu disse para ficares em Efésio, para pregares, para dares instrução a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. Queridos irmãos, isto é o problema. Certas pessoas começaram a ensinar uma doutrina diferente do que a doutrina de Jesus Cristo. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Começam a ver coisas de datas, e esta data, e a data deste rei, a data daquele rei, este nasceu e aquele morreu, e tantos anos. Ficam confusos com estas datas, pensam continuamente nestas datas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões, promovem orgulho intelectual, em vez de promoverem o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desta instrução, o intuito da presente admoestação, desta instrução, o intuito da lei, o intuito das instruções de Deus é o amor. É o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mas, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Isto é, entregaram-se a contendas, a argumentos, a questões de palavras, pretendendo passar por mestres da lei, pretendem passar como doutores que sabem muito inteligentes acerca da lei, não compreendendo, isto é, não sabem o que estão a dizer, não compreendendo, todavia, sim, passam-se como grandes professores, como grandes mestres, mas não entendem os pontos básicos do amor e do carinho de Deus e de um para com o outro. Não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Dizem, sim, de certeza. E falam com muita certeza. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com essas pessoas que fazem essas ousadas asseverações. Precisamos ter cuidado, queridos irmãos. Precisamos de usar a palavra de Deus corretamente. Sabemos, porém, que a lei, as instruções de Deus, os mandamentos da lei de Deus, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado que não tenhamos cataratas espirituais a se desenvolverem nos nossos olhos, na nossa vista, pois essas se desenvolvem devagarinho,
por um período de vários anos e vão ficando piores e piores. E uma pessoa nem reconhece como está a ficar pior. Até que chega um ponto que uma pessoa está completamente cega. Queridos irmãos, Satanás tem feito isso ao cristianismo e também fez isso ao judaísmo. Vejamos 3 pontos. Há outros, mas vejamos 3 pontos. Como Satanás, digamos assim, sequestrou, cegou o cristianismo. E vejamos 3 pontos. Como Satanás cegou o judaísmo. Muito brevemente, primeiro ponto que eu quero mencionar, que Satanás cegou, usou para cegar os cristãos e, na verdade, o mundo inteiro, é esta ideologia ou ideia de que a alma é imortal. E por isso, quando as pessoas morrem, vão para o céu. Em Ezequiel 18, diz claramente que a alma que peca morrerá. Vejam comigo em Ezequiel 18, versículo 4. Diz assim: Eis todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Queridos irmãos, não temos uma alma imortal. Se a alma morre, não é imortal. Simples. E depois repete isso um bocadinho mais adiante. No versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. A pessoa vivente que pecar vai morrer. E isso é o que é a alma. A alma é uma pessoa que tem vida. Quando uma pessoa está morta, está morta. Não é uma alma. Deixou de ser uma alma. Está morta. A alma é uma pessoa com vida. Vejam também em João, capítulo 3, versículo 13. Outro exemplo, João 3, versículo 13. E diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém foi para o céu. Ninguém foi para o céu. Senão aquele que de lá desceu, aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem, que veio a ser Jesus Cristo, que agora está no céu. Ninguém está no céu. Ninguém, exceto Jesus Cristo. Nenhum homem ressuscitou e está no céu. Ninguém. Estão todos mortos. A alma não é imortal. As pessoas dizem, olha, ele morreu, coitado, está a olhar para mim, está a ver o que eu estou... Não está a ver nada, está morto. Está a dormir. E esse é um ponto que o mundo inteiro foi sequestrado por Satanás nesta ideia, para não entenderem a pureza, a verdade, para não terem uma visão. Isto é um véu que faz as pessoas não verem a verdade. Um outro segundo véu importante é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade. Que não é bíblica. Não é bíblica. E as pessoas, talvez, o versículo mais forte que usem para provar a Trindade é o 1 João, capítulo 5. Vejamos então, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Mas este versículo foi adulterado. 1 João, capítulo 5,
Vamos ler versículo 6 a 8. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. Vou falar aqui da água e do sangue. O contexto está a falar da água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Jesus Cristo veio com a água e o sangue. Veio com a água através do batismo, veio com o sangue, que é filho do homem, e tem o Espírito de Deus. Veio. Os três são as testemunhas. Pois há três que dão testemunho. Em certas Bíblias depois tem um parênteses aqui, que diz assim: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e todos estes são um, e os três são os que testificam na terra. E depois fecha os parênteses. Essa secção foi adicionada, foi adulterada, porque não está no original. Devia ler esses três que dão testemunho. No versículo 7 e no versículo 8, devia ler o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Pois há três que dão testemunho: a água, o sangue e o Espírito. E os três são unânimes num só propósito. Por isso é que no versículo antes, no versículo 6, estava a falar da água, do sangue e do Espírito. E depois diz: pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Adicionaram essa frase. Queridos irmãos, como é que sabemos? Sabemos porque, primeiro, a Trindade só foi desenvolvida como ensinamento na Igreja Cristã em cerca do ano 451 depois de Cristo. Durante o período de Cristo, durante o período dos apóstolos, não havia a doutrina da Trindade. Até mais de 400 anos depois, não houve Trindade. Essa doutrina não existia. Só veio existir depois do ano de 451. Depois este versículo foi adicionado às cópias em latim, no 8º século. Isto é nos anos 800 e tal. No 8º século. E em grego foi adicionado no século XIV. Quer dizer, manuscritos gregos, originais, nenhum deles que sejam antes do século XIV, do século XIII, do século XII, do século XI, não tem estes manuscritos, não tem esta frase. Só foi incluído em certos manuscritos gregos a partir do século XIV. E outro ponto importante é que os padres católicos, gregos e latinos que acreditavam na doutrina da Trindade nunca usaram este versículo. Durante esses anos, durante a Idade Média e nos primeiros séculos, a partir do 4º século até ao 8º, até em diante, nunca usaram este versículo. Porquê? Porque não estava lá. Não estava lá. Mas a doutrina da Trindade, queridos irmãos, e nós temos um guia de estudo que descreve isto em grande detalhe. Podem baixar do nosso site. Deus é uma Trindade. A doutrina da Trindade, tal como a doutrina de que a alma é imortal, de que vamos para o céu depois da morte, e temos guias de estudo que falam acerca destes temas, o que acontece depois da morte, e o céu e o inferno, o que é isso? Guias de estudo
comprovações bíblicas. Queridos irmãos, isso são véus que fazem com que as pessoas não entendam a verdade. Porque uma vez que temos a Trindade, não entendemos que Deus é uma família. E porque nós vamos ser filhos e filhas de Deus. Por isso é que nós chamamos a Ele ao Pai. E chamamos Jesus Cristo nosso irmão. Porque somos membros da sua família. Queridos irmãos, a Trindade faz com que as pessoas não entendam a verdade. E por isso vocês leem em Mateus 1, onde diz que a Maria teve um bebé que foi gerado no ventre, que veio a ser Jesus Cristo, e diz que foi gerado pelo Espírito Santo. Se foi gerado pelo Espírito Santo, então o Pai seria o Espírito Santo. Mas não, o Pai é o Pai, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma pessoa. É o poder de Deus. É o poder pelo qual o Pai gerou Jesus Cristo no ventre da Maria. E Jesus Cristo é o ser que se esvaziou e veio através dessa semente do Espírito Santo para o ventre da Maria. E depois também vemos, em várias outras secções da Bíblia, vemos o Pai, Jesus Cristo sentado à sua direita. Nunca vemos o Espírito Santo sentado lá. Nunca. E depois vejam também em João, capítulo 3, estamos aqui em capítulo 5, vejam uma ou duas páginas atrás, João, capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Para sermos da família dele, filhos dele. E de facto somos filhos de Deus. Queridos irmãos, a Trindade fecha isto em 3 e nós não podemos ser parte dessa divindade. Mas vamos ser parte dessa divindade, vamos ser filhos dele. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que devemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vamos ser filhos e filhas de Deus. Esse é o nosso destino. Essa é a razão por que você e eu nascemos. Qual é o seu destino? Nós temos um guia de estudo que descreve isto em grande detalhe para vos explicar qual é o seu destino, para sermos filhos e filhas de Deus. E assim mesmo, aquele que entende isto se purifica. Nós, quando entendemos isto, nos purificamos. Realizamos que devemos nos purificar. Isso não nos justifica, mas precisamos nos purificar. Precisamos de refletir Cristo, a glória de Cristo, a pureza de Cristo, como ele é puro. Por isso, a alma imortal e a Trindade são duas coisas que enganam as pessoas. Uma outra coisa que engana as pessoas, né, no cristianismo é que somos salvos de graça e não precisamos de fazer nada. E por isso fazem com que esta graça de Deus se torne, digamos assim, uma desculpa para continuarem a viver uma vida imoral. A graça de Deus não é uma desculpa para continuarmos a viver uma vida imoral. A graça de Deus nos perdoa, mas agora precisamos de fazer a nossa parte para ficarmos puros. E por isso é que em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, em Judas capítulo 1, ou digamos assim, o único capítulo que tem, Judas 1, versículo 3 a 4, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isto é, não fiquem cegos. Não permitem que devagarinho fiquem mais e mais cegos com estas doutrinas falsas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto secretamente, mas começaram a introduzir este véu para vos desviar da verdade, com astúcia, mas adulterando a palavra de Deus. Os quais se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente e com astúcia, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, ou o nosso único Deus e Senhor Jesus Cristo. Em grego diz aí Deus, Theos, o nosso único soberano, Deus e Senhor Jesus Cristo. Negam o nosso único Deus e Senhor Jesus Cristo. Porque introduzem libertinagem, introduzem desculpas para uma vida imoral. E, queridos irmãos, através destes 3 pontos principais, mas há outros, Satanás sequestrou o cristianismo. Com a ideia de uma alma imortal que vão para o céu, com a ideia da Trindade, que não vemos e entendemos a família de Deus, com a ideia de que somos salvos de graça e podemos, por isso, fazer o que quisermos fazer. Podemos manter o que somos, porque Deus aceita você tal como está. Sim, somos salvos de graça. Sim, Deus aceita você como está. Mas você não pode ficar como está. Tem que se mudar. Tem que tirar o velho homem e pôr o novo homem. E por isso, destas maneiras, Satanás sequestrou o cristianismo. Igualmente, Satanás também sequestrou o judaísmo. Como? Negando o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Negando o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Negando, usando, por exemplo, escrituras como Isaías 53, que fala acerca do sacrifício de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, Isaías 53. Isaías 53. Que é uma profecia deste servente, deste servo. Diz assim: e quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isto é, Jesus Cristo veio, as pessoas não acharam que fosse uma pessoa assim tão bela para o seguir. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Sim, isso foi Jesus Cristo. O homem de dores e que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Jesus Cristo viveu por isso. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Dele não fizeram caso. De Jesus Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isto é Jesus Cristo. Mas ele foi traspassado, isto é, furado de lado a lado, com a lança, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que escritura tão clara e tão bem visível que é acerca de Cristo, do que ele sofreu na sua primeira vinda. Então os judeus que dizem? Não, isto é acerca da nação de Israel. Isto é acerca da nação de Israel. Os israelitas, a nação de Israel, sofreu assim tanto. Queridos irmãos, isto representa Jesus Cristo. E o judaísmo
foi sequestrado por Satanás para não ver isto e muitas outras escrituras. Por exemplo, a escritura de Daniel 9, 24 e 27, que fala acerca do Messias. Dizem, não, é simplesmente uma pessoa ungida. E depois dizem, não, isso foi acerca de Ciro. Ciro foi esse ungido. Queridos irmãos, as profecias de Daniel 9, 24 a 27, o que ele vai fazer não é um homem que vai fazer isso. É o Messias. É o ungido. E esse ungido só pode ser Cristo. E até declara exatamente a data em que Jesus Cristo viria. A data em que ele começaria a pregar. A ponto de que está provado que ele começou a governar, a ministrar o seu ministério na sua primeira vinda no ano de 27 depois de Cristo. E o seu ministério foi por 3 anos e meio e morreu no ano 31 depois de Cristo. Os judeus esperavam um Messias, até o ponto que vê-se aí que vieram os sábios, vieram de longe para ver, porque todos estavam à espera do Messias durante essa altura. Mas rejeitaram-no. Rejeitaram o Messias, porque esperavam um Messias que viesse libertar a nação como um rei, para trazer paz ao mundo através de Israel. Queridos irmãos, isso é a segunda vinda de Cristo, não é a primeira. A primeira era a responsabilidade do Messias de ser um servente e sofrer por nós e morrer por nós. Os judeus não entendem isso. Outra segunda parte, que foram sequestrados pelo Satanás, é que não entendem a divindade de Cristo. Queridos irmãos, os judeus que viveram durante esse período, alguns deles, não todos, mas muitos, viram o batismo de Jesus Cristo. Alguns estavam presentes, viram. E quando o batismo de Jesus Cristo ocorreu, em Mateus capítulo 3, vejam comigo, em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3, versículo 17. Diz assim, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviram uma voz que veio de Deus, dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviram essa voz. Queridos irmãos, se houvesse uma voz hoje em dia, começasse a dizer uma coisa e todas as pessoas que estivessem à volta ouviam isso, acreditavam. Mas não acreditaram aqui. Porquê? Porque não acreditaram no Pai. Consideraram o Pai como mentiroso. Não acreditam os judeus na divindade de Cristo. Isso foi escondido. E Satanás pôs este véu para não verem. E há muitas outras escrituras que não vou agora descrever acerca disso, mas temos um guia de estudo. Por exemplo, Deus é uma trindade. Temos outro que quem é Deus, que descreve em grande detalhe quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Outro guia de estudo, Jesus Cristo, a verdadeira história, que descreve claramente estes princípios. E por isso, queridos irmãos, a divindade de Cristo é algo que os judeus não entendem. E depois os judeus fazem muitos argumentos e questões e contendas de palavras. Vejam, por exemplo, em Timóteo capítulo 1. Timóteo capítulo 1. Perdão, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Diz assim, versículo 3 a 5, diz assim, e se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras.
E vê-se isto muito, particularmente entre pessoas que têm estes atributos tipo judaico, que têm esta mania de questões e contendas de palavras. Não estou a dizer que são simplesmente judeus, há muitas pessoas de vários outros grupos que têm as mesmas ideias, mas cuidado, irmãos, cuidado, porque esta mania de questões e contendas de palavras, distorcendo e desviando as palavras e o significado de palavras, isto diz assim, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Queridos irmãos, tenham cuidado. Questões e contendas de palavras afetaram judeus e afetam muitas pessoas. São estes truques de Satanás. Queridos irmãos, nós precisamos de ter a verdade. Nós precisamos de ter uma visão 20/20, uma visão perfeita. A visão é uma benção. Ver as coisas bem é uma benção. É uma beleza. Ver montes e montanhas e pôres do sol e animais é uma beleza. Ver a verdade espiritual ainda é uma beleza maior. Precisamos ter cuidado. Que não deixamos estas cataratas espirituais se desenvolverem. Vejam em Hebreus, capítulo 2. Vejam no segundo capítulo de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Queridos irmãos, temos que nos apegar com firmeza às verdades que ouvimos, para não nos desviarmos destas verdades, para não deixarmos estes véus e estas coisas começarem a distorcer a visão. Porque a palavra foi firme através de anjos, quanto mais quando a palavra vem pelo Senhor Jesus Cristo próprio. E por isso, falou Deus por Jesus Cristo aqui na terra, com sinais e prodígios e vários milagres. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado, não nos desviarmos. Precisamos nos manter firmes, com mais firmeza, não permitir estas falta de visão. Como o exemplo dos cristãos deste mundo que permitiram certos ensinamentos, como o céu e o inferno e a Trindade, ensinamentos desse género. Por outro lado, os judeus também permitiram certos ensinamentos, como fugir ou não entenderem de quem é o verdadeiro Messias, da divindade de Cristo, e entraram em disputas ou questões e contendas de palavras. Todos nós podemos estar sujeitos a essas, digamos assim, ciladas de Satanás. Embora certos grupos tenham caído mais nessas ciladas, todos nós precisamos ter cuidado destas ciladas de Satanás. Precisamos ter esta visão perfeita 20/20, sem autorizar ou permitir que estas cataratas comecem a crescer na nossa visão espiritual.
E vejam aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: guardemos firme, precisamos de guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos irmãos, não deixem isso sair da mão. Mantenham firme. E por isso consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos de ter atenção aos irmãos uns aos outros. Principalmente agora que vamos para a festa e vamos conviver com irmãos na igreja durante o período da festa. Aonde vocês vão? Na festa da Igreja de Deus. Vamos observar a festa no Brasil. E, queridos irmãos, espero que vocês tenham juntado o dízimo para poderem ir à festa, como é instruído, como é mandado pela lei de Deus. E por isso, quando vamos à festa, temos a oportunidade de considerarmos uns aos outros e nos estimularmos ao amor uns aos outros e às boas obras. Mas, infelizmente, muitos deixam de se congregar, como diz aqui no versículo 25, como é o costume de alguns. Não fazem o esforço para estarem junto quando têm a oportunidade, que Deus abre estas oportunidades, principalmente do período das festas de peregrinação, durante os dias santos de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, encorajemos uns aos outros, e tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, porque se deixarmos esta cega, esta cegueira, este véu, este pecado, nos desviar da verdade, da visão perfeita, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de termos tido a visão, mas depois vamos e permitimos que sejamos enganados, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há segunda chance. Só temos uma chance. Não há duas chances. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Queridos irmãos, não permitam as cataratas espirituais a afetarem a sua visão 2020, a sua visão perfeita que Deus vos deu através da Igreja de Deus. Não permitam que estas cataratas espirituais afetem a você. Mantenham-se firmes na verdade que nós aqui na Igreja de Deus Unida estamos a dar a você. Não permitem cataratas espirituais que façam com que você se desviam da verdade. Mantenham-se firmes até ao fim, irmãos. Falta pouco tempo. Mantenham-se firmes. Obrigado pela firmeza e lealdade em nome de Jesus Cristo. Amém.